Quando as pessoas me perguntam o que é astrologia, a resposta parece um pouco redundante. É o estudo dos astros. Mas nós consideramos astros planetas, estrelas, satélites e asteroides. Algumas astrologias vão priorizar a Lua, um satélite. Outras astrologias vão priorizar o estudo das estrelas. A astrologia é um conhecimento tradicional, muito presente em culturas antigas, como a cultura sumérica, a cultura inca, a maia, a cultura indiana e a cultura grega. Quando a gente fala de astrologia no mundo ocidental, a gente está falando normalmente de astrologia que a gente herdou da Grécia. Como conhecimento tradicional, a astrologia surge a partir da observação dos fatos, uma observação constante, numa época em que não existia a linguagem escrita. Então, o céu era observado, as luzes eram observadas, e eram observadas relações entre as posições dessas luzes e os acontecimentos na Terra. Como não existia a palavra escrita, existia a necessidade de passar esse acúmulo de conhecimento adiante, né? E aí você tem a presença da oralidade, né, como forma fundamental de passagem de conhecimento e como base de todas as tradições antigas. Então a gente vê que a oralidade está presente até hoje nas culturas de matriz afro-brasileira, né? Eles primam pela oralidade. Então lá atrás, o conhecimento astrológico que visava, por exemplo, estabelecer ciclos de colheitas, ciclos de pesca, né? Nós chamamos isso de astrologia eletiva, né? Ele estava baseado na observação e na criação de símbolos ou mitos que eram passados adiante para representar exatamente as fases aonde a pesca seria melhor, quais os deuses ou luzes influenciariam numa pesca mais abundante, numa pesca mais efetiva, numa pesca mais rica, por exemplo. Qual a diferença entre a astrologia ocidental e a astrologia védica? A astrologia védica cumpria, na época da civilização dravídica, a mesma função que a astrologia eletiva cumpriu nas outras civilizações que eu já citei. Mas acontece um fenômeno interessante há 4.000 anos atrás. A Índia é invadida pelo norte por uma outra cultura, a cultura dos árias. E essa cultura ela vai abafar, digamos, num primeiro momento, ela vai constranger uma cultura que já existia, mas ao mesmo tempo ela vai trazer uma riqueza tecnológica que não era existente, que não existia ainda naquele período da tradição indiana. Esses árias, eles vão fundar, né, a tradição escrita e vão codificar nessa tradição escrita as políticas, as práticas religiosas, as práticas morais, que vão ser chamadas, esse conjunto de codificações vai ser chamado de Vedas, né? Então, a partir daí, a gente passa a entender uma Índia como uma Índia védica. A cultura dravídica ela vai ser empurrada para o sul da Índia, e a gente ainda hoje no sul da Índia vai encontrar resquícios dessa tradição, dessas tradições, no culto, por exemplo, das deusas serpentes, que foram banidas, né, dos cultos védicos tradicionais. Hoje elas estão sendo reintroduzidas, né, no culto védico, mas o vedantismo ele prima basicamente pelo sistema de criação, pela criação do sistema de castas. Criação do sistema de castas, né? Com a criação do sistema de castas, essa mesma visão de universo é transferida também para o sistema divino, para o sistema sagrado, para o sistema planetário e, portanto, para a astrologia. Então, você vai ter uma classificação de forças astrológicas que vão se dividir entre forças divinas, humanas e forças demoníacas, a partir daí. A astrologia tradicional védica, ela é composta por 9 planetas, 2 são nódulos lunares, diferente da astrologia tradicional,
ocidental, onde a gente trabalha com um número maior de planetas, levando em consideração Urano, Netuno e Plutão. E a astrologia védica ela trabalha com um sistema chamado de nakshatras. São 27 nakshatras, que são chamados também de mansões lunares ou estrelas de nascimento. Os nomes vão mudar, os nomes dos signos, os nomes dos planetas, mas basicamente o significado dos signos e dos planetas na astrologia védica e na astrologia ocidental são os mesmos. Então, assim, a astrologia védica acrescenta esse conceito de energias divinas, humanas e demoníacas. Ela trabalha focando basicamente em 7 planetas e nos 2 nódulos lunares, e ela trabalha trazendo para a gente o conhecimento das estrelas de nascimento, que trazem muitas informações, inclusive, por exemplo, a relação que uma pessoa, que é o consulente, que tem o seu mapa pessoal ali construído, a relação que ela possui com o karma, a relação que ela possui com as forças divinas, com as forças da natureza. Existem controvérsias sobre a relação entre a astrologia grega e a astrologia indiana. Alguns autores vão dizer que os indianos, os Aryas, eles beberam na Grécia para criar o sistema astrológico, né? A partir da visita dos gregos no Oriente, né, eles dizem que surgiu, né, a astrologia védica. Mas a maior parte dos autores, e eu concordo com eles, vão estar dizendo o contrário. Eles vão estar dizendo que os gregos passam a conhecer a astrologia quando eles se dirigem ao Oriente e principalmente quando eles fazem contato com a Índia, né, e com o Oriente Médio. E existe, dentro da própria tradição mitológica grega, um mito que é capaz de esclarecer isso para a gente com uma certa clareza, que é o mito do centauro Quiron, né? Quiron, considerado o grande mestre de todos os heróis gregos, ele era um centauro, portanto ele era metade homem, metade cavalo. Os gregos, antes do contato com o mundo oriental, não conheciam cavalo. Então, imagina o susto, né, diante dos cavaleiros, né, daquela região oriental dos hunos, grandes guerreiros, né, que também se guiavam pelo céu e pelas estrelas. Então, Quiron, na mitologia grega, ele também é considerado o pai da astrologia. Então, se a gente entende, né, que o contato com os cavalos está diretamente relacionado com o nascimento da astrologia, a gente, por lógica, entende que tudo veio do Oriente para a Grécia. Faz sentido? Observar determinados movimentos que são bem básicos e fundamentais, como, por exemplo, as fases da Lua, né? Então, a Lua cheia, ela propicia aumento de maré. Então, se você acompanha o fluxo da Lua cheia, você vai sempre saber quando a maré vai estar mais alta, né? Então, isso é uma forma de se utilizar a astrologia, né? Normalmente, se usa muito a Lua para fazer esse tipo de trabalho. Mas a astrologia individualizada, que vai nascer dentro e a partir do Vedantismo, ela propõe uma outra coisa. Ela vai propor um processo de autoconhecimento através desses mitos e dessas histórias que foram construídas a partir da observação desses pontos luminosos do céu. Então a gente vai entender que cada um desses pontos luminosos, eles no início eles vão receber a denominação de deuses, né? Eles são entendidos como forças divinas, são deuses, né? Então a Lua é chamada de Chandra, né? Saturno é chamado de Shani, né? E Chandra tem as suas histórias. Então você conhece, por exemplo, a natureza do arquétipo Lua, do arquétipo Chandra, através desse aglomerado, desse conjunto de histórias que foram sendo criadas ao longo do tempo para explicar a natureza desse arquétipo enquanto arquétipo para uma coletividade, né? Então a gente aqui tem um princípio de uma visão, digamos, de um céu
que está presente para uma coletividade. E esse céu presente para uma coletividade vai ser transformado com o passar do tempo de um céu que também serve de referência para a individualidade, né? Então, como é que se dá essa passagem, né? O céu coletivo ele está em movimento constante, né? Então, algumas pessoas ainda hoje acreditam na ideia de influência, né? Elas acreditam que determinadas posições celestiais, determinados planetas, vão gerar influências em eventos na Terra e nas pessoas, né? Eu acredito num conceito mais sistêmico. Não existe influência, existe uma relação, na realidade, de correspondência, né? Uma relação de sincronia. E essa sincronia é simbólica. O que está acontecendo no macrocosmo também está acontecendo no microcosmo. O que está acontecendo dentro de você está acontecendo no céu, porque o céu, simbolicamente, está dentro de você, né? Então, não é o céu que te influencia, mas você usa o céu para conseguir entender, através da leitura simbólica, o que está se passando dentro de você. Então, a gente está falando de uma leitura que ela é muito mais universalista e sistêmica do que uma leitura digamos assim, mais materialista, né? Onde você cria um observador e um observado, uma separação entre dois pontos de vivência ou de observação. Na realidade, não existe essa separação, né? Tudo está unido numa única coisa. A vantagem de você poder olhar para o céu e conhecer as dinâmicas simbólicas dos planetas é que você pode, por cálculo, antecipá-las, né? E ao antecipá-las, você pode entender o que virá a se passar dentro de você, né? Então, a astrologia se presta a isso. Ela é um instrumento do universo para que nós possamos antecipar eventos internos e externos e, a partir daí, encontrar caminhos, né, para que nós possamos trilhar essa via da melhor forma possível. E aí a gente entra na questão do propósito de vida, né? Então, eu diria que assim, o mapa ele é um excelente espelho, se for bem lido, né? Mas a transformação real vai depender do empenho que a pessoa vai ter no seu próprio processo de crescimento. Saturno, por exemplo, é um planeta muito mal compreendido, né? Ele é muito mal compreendido, principalmente na astrologia ocidental. Mas mesmo na astrologia védica, quando você lê alguns textos antigos, você vê uma descrição de Saturno assim muito pesada, né? Como o cobrador de karmas, né? Como o planeta que, quando transita, ele faz tudo ficar mais lento, ele traz dificuldades, né? E é aí que eu chamo a atenção para o conhecimento dos mitos, né? Então, por exemplo, eu vou citar dois mitos de Saturno agora para a gente conseguir compreender a importância desse planeta, né? Existe um mito que conta que Saturno, filho do Sol, né? Filho do Sol, ele se tornou, e desde criança, um grande devoto de Krishna, né? E ele se dedicava tanto à devoção a Krishna que ele entrava em êxtases prolongadíssimos de devoção. Saturno se casa e ele continua na sua sadhana de devoção a Krishna. E um dia a sua esposa começa a ficar cansada do excesso de devoção, isso do ponto de vista dela, né? E ela convida o marido para cumprir seu papel, né, de marido, e Saturno não sai do estado de devoção, de êxtase, e ela fica completamente furiosa, ela sai de si e ela amaldiçoa ele. Ela diz que a partir daquele momento, para quem ele olhar, o ser olhado por ele se tornará miserável e perderá a felicidade. Quando Saturno volta da situação de transe, da situação de êxtase, né? Ele percebe o que aconteceu, ele fica desesperado
e ele vai atrás da esposa e ele explica para ela que a devoção a Deus, o êxtase divino, é o estado mais elevado que um ser pode vivenciar. Ela compreende, se arrepende, mas a maldição já tinha sido lançada, né? E no momento em que a maldição foi lançada, ele recebeu a maldição, porque ela era esposa dele, né? E aí Saturno promete a si mesmo que a partir daquele momento ele sempre andará olhando para a Terra, com os olhos baixos, porque ele não quer infligir nenhum mal a nenhum ser. Então, a gente tem aqui um mito, né? E esse mito a gente precisa saber interpretar, ou tentar interpretar, criar hipóteses de interpretação, né? Por que que um ser tão devoto, tão dedicado, sofre tamanha maldição, né? E passa a viver um castigo, né? Onde ele só pode olhar para o chão, porque o seu olhar causa mal aos outros. Então a gente vai ver que nessa parte mitológica existe uma chamada, existe uma divisão, existe a criação de um extremo, né? Onde o planeta, né, o personagem Saturno, se dedica total e absolutamente ao transcendental, estando ele casado, ou seja, tendo ele um compromisso, né, com uma esposa, com a representante da Terra, né? Então, no momento em que ele é incapaz de corresponder às necessidades materiais, às necessidades da Terra, o excesso de transcendência causa para ele, né, uma maldição. Torna ele infeliz, e torna ele uma fonte de infelicidade. Então, existe uma lição a ser aprendida com essa mitologia. E essa lição ela é completada com um segundo mito. Conta esse segundo mito que Saturno foi aprisionado por um demônio chamado Ravana, que foi o grande inimigo do senhor Rama, que roubou, né, raptou a esposa de Rama, Sita, né? E Ravana, ele se apropriou, aprisionou Saturno para que ele pudesse adquirir a habilidade de destruir com os olhos. E a gente sabe que Lanka, né, que é a cidade onde Ravana residia e onde ele tinha o seu império e onde ele aprisionou Saturno, Lanka foi praticamente detonada, destruída pelo maior devoto de Rama, que foi o senhor Hanuman, o deus macaco, né? Então a gente vai ver nesse mito que Hanuman, quando incendeia Lanka, ele descobre Saturno preso no calabouço e ele vai lá imediatamente e liberta Saturno. E na hora em que ele liberta Saturno, os dois se olham nos olhos e nada acontece a Hanuman. E aí Saturno abençoa Hanuman e diz para ele: aqueles que forem seus, iguais a você, ou devotos seus, nunca serão atingidos pelo meu olhar. Então, olha que coisa interessante, né? Você veja, no primeiro mito, no primeiro conto, né? Você vê uma dedicação absoluta a Deus, mas uma dedicação que está afastada dos atributos terrenos. Hanuman é considerado o maior servo de Deus, né? Mas ele não é um servo estático, ele é um servo da ação, da prática, da luta. Ele é um herói, ele é altruísta. Então, a combinação dessas duas mitologias nos mostra como lidar com Saturno. Saturno, ele não é um planeta negativo. Ele é um planeta que ensina para a gente a necessidade de equilíbrio entre as forças espirituais e materiais. Ele valoriza o heroísmo, o serviço, o altruísmo, que tem a ver com desapego. É por isso que é dito que Saturno desbasta todas as nossas arestas, tira tudo aquilo que é acessório, para que fique só o que é essencial.
O essencial é o amor colocado na ação, através da compaixão, gerando o quê? A gratidão, que é exatamente aquilo que o senhor Hanuman vivencia. Então, quando você tem Saturno no mapa, você tem que observar exatamente isso. Em que posição que ele está, né? Nessa posição, ele vai chamar você para quê? Que tipo de reflexão, né? Qual é o remédio que você utiliza quando esse Saturno está te gerando mal-estar? Ele está gerando mal-estar é porque você não está compreendendo a função dele naquela posição. Seu autoconhecimento ainda não é suficiente ou o seu karma ainda está pesando para o negativo e Saturno está tentando colocar você no caminho correto. Ou seja, no caminho do desapego, do equilíbrio entre o devocional e o servir, o altruísmo, dentro do plano concreto, dentro do plano material. E para as pessoas, de uma forma geral, o meu conselho é esse. Encontrem, busquem caminhos para a felicidade, entendendo que amor, compaixão e gratidão são as bases fundamentais para que a gente se alinhe com o nosso ser verdadeiro, com o ser que está dentro de nós e que sabe de tudo. Então a gente precisa abrir essa janelinha para dentro e deixar esse ser dizer para a gente aquilo que precisa ser buscado, né? E aí a nossa mente se focar, a gente tem que focar a mente nessa direção para criar, para realizar essa felicidade. E quem quiser encontrar você, como que faz para te encontrar? Eu sou o Gopi Krishna, Wilton Gaio, sou psicólogo clínico, sou mestre em antropologia pela PUC de São Paulo e sou astrólogo védico. Comecei os meus estudos de astrologia com 19 anos, com um monge ortodoxo grego na cidade de Recife. Estudei com ele 3 anos, foram 3 anos maravilhosos, e a partir daí eu comecei a trabalhar com a astrologia tradicional, a astrologia ocidental. Somente há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um professor, um mestre de astrologia védica e estudar com ele. E visitei a Índia algumas vezes, onde eu pude aprofundar e aprimorar o meu trabalho de astrologia védica. Hoje eu sou apaixonado por astrologia védica e praticamente eu só trabalho com ela. Então, eu tenho um telefone, que é o meu WhatsApp. Eu tenho feito todos os atendimentos via online, através de videoconferência. Esse telefone serve tanto para os trabalhos de psicoterapia quanto para os trabalhos de astrologia também. Por enquanto, eu estou com o telefone, o Facebook, e eu tenho uma página no Instagram. Depois eu coloco os links embaixo e a gente deixa ele no vídeo e tudo mais, o seu link do Instagram. Tá, E telefone, Facebook, para o pessoal te encontrar então. obrigado. Wilton Gaio, Gopi Krishna, muita gratidão. Você sabe que eu conhecia a minha guru direta e indiretamente por você. Então a minha vida teve algumas direções, né? A primeira direção foi quando meu primo me enganou no apartamento dele, falando que yoga era um tipo de um karatê indiano, né? Daí depois ele devagarzinho falou: olha, tem um rapaz chamado Gopi Krishna, que ele conhece uma guru indiana. Me levou a conhecer a AMA lá nos Estados Unidos, então eu tenho um sentimento profundo de gratidão por você, por todo o trabalho que você fez na AMA Brasil e continua fazendo, com todo o seu trabalho. Passei 7 anos por causa dessa descoberta dessa guru na Índia, então você é uma pessoa fundamental na direção da minha vida, né? Então, muita gratidão poder, assim, ter esse pouco tempo de conversar com você e compartilhar. Eu sei que você tem tanto conhecimento. Eu digo várias vezes para você que você tem que gravar mais vídeos, porque o pessoal tem que saber o tanto de conhecimento que você tem. Então, muito feliz de ter essa primeira oportunidade de gravar um vídeo com você e estar publicando ele, né? Eu tenho certeza que vão sair muitos mais. Então, muita gratidão, meu irmão. Querido, eu sou extremamente grato pela oportunidade e eu quero deixar também registrado, né, que
Agradeço porque você realmente está abrindo um caminho, né? Você também está me guiando nesse momento em um tipo de atividade que eu nunca realizei, é a minha primeira vez, é a minha primeira entrevista, é a minha primeira live, né? É a minha primeira oportunidade de falar sobre astrologia e, principalmente, sou muito grato por poder ter essa interlocução com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Admiro muito, né? Por tudo que você é, por tudo que você realizou, né? Passar 7 anos dentro de um ashram, estudando, trabalhando, servindo, não é para qualquer um, né? Então você é um Hanuman, né? Da nossa história bom, o que eu estava querendo dizer é que assim você me inspira nesse trabalho de servir, de procurar servir com altruísmo e buscar a felicidade, né? Então, assim, eu acho que você é uma pessoa que busca a felicidade de uma forma muito sincera e muito dentro do Dharma, o que é um modelo e um exemplo para todo mundo. Eu sei dos seus novos trabalhos e eu desejo que esses seus novos trabalhos frutifiquem da melhor forma possível, que possa ajudar também muita gente. Eu tenho certeza que será assim. E para as pessoas, de uma forma geral, o meu conselho é esse: encontrem, busquem caminhos para a felicidade, entendendo que amor, compaixão e gratidão são as bases fundamentais para que a gente se alinhe com o nosso ser verdadeiro, com o ser que está dentro de nós e que sabe de tudo. Gratidão, irmão.